presença dos amigos, irmãos muito queridos da cidade de Tabapuã, irmãos estes que nos deram um grande apoio, uma grande ajuda quando daquele fenômeno ocorrido na cidade de Colônia, da casa que incendiou, daquele jovem que tem a energia necessária, que é o ectoplasma, para que os fenômenos ocorram. Então nós tivemos o apoio desses irmãos muito queridos e é um prazer tê-los aqui conosco, entendeu? Hoje o nosso tema é Deus e imortalidade. No livro O Mundo de Sofia, que não é um livro espírita, mas à página 250, nós encontramos o diálogo entre um cristão e um estudioso do universo, um astronauta. E este irmão astronauta era ateu. E nesse diálogo com o médico cristão, ele disse: eu não acredito na existência de Deus, porque já devassei o espaço e nunca encontrei Deus nem anjos. E o neurocirurgião respondeu: eu também já operei muitos cérebros inteligentes e nunca encontrei nenhum pensamento. E os pensamentos existem. E o cérebro é tão pequeno diante desse espaço incomensurável que é o universo. E se nós não localizamos os pensamentos através da cirurgia, não podemos afirmar que esses pensamentos não existam. Da mesma forma, Deus. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão primeira, que é Deus? É a inteligência primeira, é a inteligência máxima, causa primária de tudo o que existe. E na questão número 4, quais as provas da existência de Deus? E os Espíritos nos respondem: a causa está em um axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo que existe no universo. Tudo o que não é obra do homem é obra de Deus. Nós sabemos que não há nada que possa ter surgido do nada. Não existe algo que tenha surgido do nada. Tudo se origina de algo além. Assim, é todo o universo. E tudo o que existe não é obra do homem, é obra de Deus. O homem apenas transforma aquilo que existe. Nós precisamos da matéria-prima para transformá-la em produtos que possam ser usados pelo homem. Nós transformamos, mas a causa primeira é Deus. Ele é o Criador. Deus tudo criou, tudo cria, assim como nós espíritos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Tivemos um mesmo ponto de origem, um mesmo princípio, e através das sucessivas reencarnações, depois de termos passado pelos demais reinos, reino mineral, reino vegetal, animal, chegamos à condição humana. E na condição humana
já são milhares de reencarnações, quer no plano Terra ou em outros orbes, pois nós sabemos que existem muitos mundos habitados. Não poderíamos imaginar que Deus, em sua infinita sabedoria, tendo criado um universo incomensurável, tivesse destinado apenas o planeta Terra para ser a moradia de espíritos. Então existem uma infinidade de planetas igualmente habitados, embora a ciência tenha já descoberto 8, né? Plutão deixou de ser considerado planeta em razão do seu tamanho, mas nós sabemos que são milhares, milhões, bilhões. O universo é incomensurável, e se nós viajássemos à velocidade da luz, que é de 360 mil quilômetros por segundo, se nós viajássemos anos seguidos, é como se não tivéssemos saído do lugar em relação ao que é o universo. Por que apenas a Terra seria habitada? Porque esse grão de areia num espaço infinito e que continua em expansão, segundo os estudiosos, mas sem limites, a nossa inteligência não consegue conceber o que é o infinito. Faltam-nos elementos, falta-nos ainda a condição necessária para que possamos entender o que é isso, o infinito. Mas a análise superficial já nos mostra que deve ser assim, porque se viajarmos à velocidade da luz, anos seguidos, séculos, milênios, além do ponto onde chegarmos, deve existir algo além. É assim que a nossa análise nos leva a pensar. Então, Deus é tão sábio, é a inteligência máxima, é o Criador de tudo. E a pergunta que nós nos fazemos: por que Ele nos criaria para o aniquilamento? Por que Ele nos criaria para a destruição? Esse Deus, amor, misericórdia, sabedoria, criou a todos nós e continua criando outros espíritos, destinando-nos à felicidade completa, à felicidade plena, embora ela ainda não seja possível aqui na Terra, porque é a nossa condição evolutiva. Nós ainda precisamos progredir muito. E lá na Gênese de Kardec, nós encontramos: por que Deus não nos criou perfeitos? Por que temos que passar pelas provas, pelas dores, pelos obstáculos da caminhada para atingirmos essa perfeição? Por que Ele já não nos criou isentos, livres de todas essas provas? E os Espíritos respondem: para que nós possamos olhar para trás e sentir o prazer da conquista, o mérito da conquista. Que mérito nós teríamos se Deus tivesse nos criado já puros, perfeitos, se não tivéssemos que fazer nada? Então Ele quer que nós sintamos a alegria da conquista, do trabalho, do esforço próprio, e de tal forma que sejamos solidários uns com os outros, assim como os mundos são solidários entre si. Nada acontece no universo
que não tenha reflexo na terra. Da mesma forma, nada acontece na terra que não tenha reflexo em outros mundos. Aliás, dizem os espíritos evoluídos, enquanto um homem cair, a humanidade toda cai. Quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos num mundo em que os pensamentos, os nossos pensamentos, dos encarnados e desencarnados, estão cortando espaços. O que eu penso se reflete na vida dos meus irmãos, e o que os meus irmãos pensam tem reflexo na minha vida. Claro, sempre de acordo com a sintonia estabelecida por cada um de nós. Mas, imperfeitos que ainda somos, nós estabelecemos sintonia com espíritos ainda inferiores. Nós ainda somos influenciados por entidades sofredoras, necessitadas, espíritos ainda engatinhando, porque na verdade nós não estamos muito distantes desse engatinhar. Nós também ainda estamos num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração, é verdade, mas antes dos mundos de provas e expiações, nós só tivemos os mundos primitivos. E além dos mundos de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração, os mundos celestes e os mundos divinos. Então, à frente, mundos mais evoluídos que a Terra, 3 categorias: regeneração, celestes e divinos. E nós só passamos pelos primitivos. Estamos engatinhando. Falta muito para chegarmos à perfeição. Ainda teremos que reencarnar muitas vezes. Muitas. Porém, esse número de reencarnações é variável. Não é o mesmo para todos os espíritos. E por que não é o mesmo? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Então, se eu quiser apressar a minha evolução, eu tenho que trabalhar no bem. Eu tenho que focar a minha vida no bem. Eu tenho que viver o bem. E trabalhar no bem, meus irmãos, não é aquele momento apenas em que a gente deixa os nossos compromissos, os nossos afazeres e vamos fazer a sopa, levá-la a quem necessita, ou aquela visita solidária. Não. É preciso viver como cristãos de forma integral. Lá no meu trabalho, eu tenho que atender bem, eu tenho que fazer o melhor, porque ali também eu estou sendo avaliado. Não há um momento em que a gente para e diz: agora eu vou fazer a caridade. Não é bem assim. Claro, existem os momentos em que nós podemos nos doar de forma integral. Mas se eu estou no meu trabalho e alguém chega e eu tenho que atender aquela pessoa, ou é uma outra atividade, seja ela qual for, eu tenho que estar focado. O meu trabalho, o que eu estou realizando agora, traz benefícios a alguém? O que eu estou promovendo nesse momento vai ser bom para o meu irmão de caminhada? E é viver dessa forma. É claro que não somos perfeitos. Vai haver aquele momento em que nós estaremos cansados, angustiados, deprimidos, porque isso faz parte do processo evolutivo.
mas temos que nos empenhar. Temos que batalhar o nosso interior para que esse contato com o próximo seja de forma muito solidária. Existe um pensamento que diz: nenhum homem será solitário se ele for solidário. A solidão chega porque nós nos esquecemos do próximo, porque nós não vivemos para o próximo. E é dessa forma, meus irmãos, que nós todos precisamos nos empenhar. E não pensem vocês que por eu estar falando eu seja diferente, de forma alguma. Tenho tantas imperfeições ou mais do que vocês todos. E esse nosso foco deve ser constante. Eu tenho que pensar: meu Deus, o que eu fiz foi bom para o meu irmão? O que eu realizei, eu gostaria que tivessem feito a mim? E assim pensando, nós estaremos reavaliando a nossa trajetória, revendo os caminhos percorridos e mudando o roteiro sempre que se fizer necessário. O apóstolo Paulo, através de Emmanuel, e o próprio Emmanuel, ele traz a mensagem de Paulo, ele nos diz que nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho. E o que significaria sermos cartas vivas? É preciso que o outro leia em mim o Evangelho de Jesus. É preciso que a minha ação no bem seja um livro aberto para que o outro possa pensar: olha, o que a doutrina espírita está fazendo com este irmão? O comportamento dele é verdadeiramente cristão. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E se o nosso exemplo for o melhor, com certeza outros vão buscar o caminho de uma religião, ainda que não seja a doutrina espírita, mas vão perceber que a religião está fazendo ou realizando algo em nós. Porque estar dentro da casa espírita não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas ter a doutrina espírita dentro de nós é o mais complicado. Porque tê-la em nosso íntimo, em nosso âmago, é a mudança de comportamento. É a vivência cristã. E é o que mais se espera verdadeiramente do cristão e do espírita. Espera-se muito do espírita, que a gente viva como uma carta viva. Carta viva. Que possam ler em nós o Evangelho de Jesus. Não seremos perfeitos, não tenhamos essa pretensão, mas tenhamos equilíbrio, discernimento, bom senso, sensatez. Procuremos vivenciar os ensinamentos do Cristo da melhor forma possível, no trabalho, no lar, com os amigos, onde quer que nos encontremos. E o que é ser essa carta viva? Também Emmanuel nos diz que uma irmã que ela pranteia o filho morto, ela está ali diante do esquife, chora, sofre, mas sabe que o filho não está morto. As suas lágrimas não são de revolta, de saudade, é a separação, é a dor da entrega, porque todos nós vivenciamos essa dor,
Porém, existe a certeza do reencontro. Existe a certeza de que no desprendimento do sono, não só após a morte, no desprendimento do sono, nós podemos rever, dialogar com os nossos entes queridos, com aqueles que nos precederam nessa grande viagem. E nós temos a história de um irmão que era um missionário e ele viajava fazendo pregação. Isso há mais de 2000 anos. Ele, logicamente, passava o ensinamento sobre a existência de Deus antes de Cristo, né? Então, a existência de Deus. Passava já a ideia da imortalidade da alma, da continuidade da vida, a certeza do reencontro. E este irmão, àquela época em que os meios de transporte e comunicação eram difíceis, viajava durante semanas distante do lar. E enquanto ele realizava essas viagens, a esposa e os 2 filhos ficaram em seu lar. E eis que ocorre um acidente ali no próprio lar, e os 2 filhos desencarnam. E aquela mãe, querendo que o pai pudesse voltar, rever os filhos, mas como encontrá-lo? Se ele, àquela época, percorria os mais diferentes caminhos e não se sabia quando ele poderia retornar e onde encontrá-lo. Então, esperou que um dia ele retornasse, como sempre fazia, e o fez, mas ela sabia que ele tinha um problema cardíaco. Como dar-lhe a notícia? Então ela pensou. E quando o marido chegou e perguntou pelas crianças, perguntou pelos filhos, ela respondeu: calma, querido, vamos conversar um pouco e depois você poderá vê-los. Olha, eu tenho algo a lhe confessar. Na sua ausência, passou por aqui um senhor e me entregou 2 joias valiosíssimas. Pediu-me que as guardasse até a sua volta, que eu apenas cuidasse dessas joias para ele. Mas eu confesso que não estou disposta a devolvê-las, porque são joias muito raras, são joias especiais, joias que falam ao meu coração e que falam ao seu coração. Querida, mas o que é isso? Você nunca teve ilusão? 2 joias, bens materiais. Esses bens são efêmeros, são passageiros, tudo fica na terra. Tudo nós temos que cuidar da essência, da alma. Pois é, meu querido, é exatamente isso. Mas está sendo tão difícil devolver essas 2 joias. Confesso que já tenho trabalhado, já está bem melhor, porque eu creio muito em Deus e na continuidade da vida, e foi preparando vagarosamente o seu companheiro, até que ela pôde dar a notícia. Ele já estava percebendo, e ele notou a força moral que ela tinha, embora dizendo da dificuldade de entregar essas joias, ele pôde perceber que ela fizera a doação ao pai. Chorou muito,
chorou, como não poderia ser diferente, mas se abraçaram e entregaram verdadeiramente os filhos a Deus, essas joias raras que nós recebemos. Portanto, meus irmãos, Deus nos criou a todos. A sua existência é inquestionável. Ele existe. Pensemos lá no cirurgião que faz a dissecação de cérebros, fez isso na universidade, depois quantas cirurgias como neurocirurgião, nunca encontrou um pensamento, mas eles existem, nós pensamos. Porque Deus não existiria um universo tão perfeito, com tanto equilíbrio em tudo, em tudo. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Há um equilíbrio em todo o universo. E até a ação humana, que muitas vezes é de destruição, estava mais ou menos previsto nos códigos divinos. Porque Deus sabe que nós, tendo o livre-arbítrio, que muitos tropeçariam, cairiam, mas Deus também sabe que cada um de nós, apesar das quedas, vai se levantar, vai melhorar-se, vai buscar o caminho da regeneração, o caminho do amor. E assim, nós todos estamos destinados a uma felicidade plena, verdadeira, e vamos, com certeza, rever, reencontrar, abraçar, dialogar com todos os nossos entes queridos que nos precederam nessa grande viagem. E eu me lembro perfeitamente que há 32 anos, quando eu procurei um médico espírita e disse a ele: doutor, a saudade que eu sinto da minha irmã, que havia desencarnado há poucos meses, né? Como eu vou matar essa saudade? Ela teve uma leucemia aguda, foi 1 mês e meio apenas. E ela tinha 16 e eu 20. Éramos os dois apenas. E ele respondeu: ainda que ela esteja reencarnada, ainda que ela já tenha reencarnado, no desprendimento pelo sono, vocês vão se reencontrar e ela vai reassumir a forma que tinha quando era sua irmã aqui na Terra. Porque o perispírito, nós sabemos, né, o corpo espiritual, ele se molda, ele se modela de acordo com o pensamento e a vontade do espírito. E ele disse: Deus vai permitir que assim ocorra, se ela já estiver reencarnada. Então, meus irmãos, olha a grandeza desse poder divino, a certeza de que todos esses nossos entes prosseguem, é uma marcha ascensional, é um crescimento para Deus, um crescimento constante. E a ideia que eu tinha até então da reencarnação como sendo a da perda desses laços, que eu pensava, mas ela vai ter outras formas, outras características. Esse espírito vai reencarnar em outros corpos, né? E aí? Mas olha a explicação. Isso ficou na minha memória, porque era aquilo que eu precisava ouvir e que é a verdade, meus irmãos. Porque depois, buscando através do estudo das obras de André Luiz, né? A série André Luiz, a gente percebe que realmente é assim.
A reencarnação é uma necessidade para que o espírito evolua. E, em decorrência dos nossos equívocos, vêm as expiações, os resgates. Porém, a destinação e o objetivo maior da reencarnação é a evolução do espírito. Então, quando a gente diz assim, ou a gente ouve algumas pessoas dizerem: aquele espírito precisa reencarnar sim, porque ele ainda tem muito a resgatar. Todos nós temos que reencarnar, todos nós. É a necessidade evolutiva, porque no próprio Evangelho está muito claro que a lei da reencarnação tem como principal foco a evolução espiritual. O resgate, as expiações, são consequências dos nossos equívocos, mas a destinação maior, o objetivo maior da reencarnação é a evolução dos espíritos. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu faço a escolha por um caminho. Se eu fizer a opção desde o início pelo caminho do bem, é natural que eu aprecie essa evolução. É por isso que o número de reencarnações não é o mesmo para todos. Deus é infinitamente justo. Ele não concederia a mim 6.000 reencarnações, ao Bibi apenas 3.000, porque ele é mais bonitinho. Não. Ele poderá ter menos reencarnações se ele fizer a opção pelo caminho do bem. Eu fiz a opção pelo caminho do erro, vou precisar de muito mais reencarnações. Então o número varia em função das nossas escolhas, e não porque Deus seja arbitrário. A este tal número, a este tal número. Em hipótese alguma. Deus é extremamente bom, justo, misericordioso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele nos dá sempre a chance, sejam elas em um número muito grande, quantas forem necessárias, Ele estará sempre nos oportunizando. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá oportunidades de reencarnar, para podermos avançar na senda do progresso, evoluir, crescer, tornarmos-nos melhores, cada vez melhores. Esse é o objetivo. Eu vou relatar a historinha de uma criança que teve um câncer de fígado. Era um garoto que era a alegria, logicamente, da família, né? Era o caçula, e de repente, numa determinada manhã, o garoto amanhece já pálido, com uma certa indisposição, procura um médico, fazem exames, e é um câncer no fígado. E o médico diz que são poucos dias de vida que ele teria. E a mãe fica o tempo todo ao lado da criança. Ela não se separa do filho a partir desse momento, a partir do diagnóstico, ela permanece ao lado da criança. Era um garoto de 3, 4 anos, está em uma das obras do Chico. Eu poderia ter anotado o nome do livro, mas eu esqueci de anotar o nome da obra. Posso depois passar. Eu tenho este livro, inclusive. E ela estabelece um pacto com a criança, né? Então ela diz assim: filho,
você vai morar com o Papai do céu. Logicamente, numa linguagem que a criança pudesse entender, mas sem falar-lhe da morte. Você vai morar com um papai maravilhoso, Papai do céu, mas eu quero que você prometa que retornará para mandar uma cartinha para a mamãe. Você promete? Prometo. E ela diz, mas eu só vou acreditar que é você se na cartinha, em um momento, você disser que você é uma estrelinha, que você brilha no céu, nos céus de Deus. E a mãe conversou muito com a criança. E poucos dias depois, ele desencarnou. A irmã da mãe, a tia do garoto, era médium. E ela não disse nada do acordo estabelecido. E há poucos dias depois, a irmã recebe uma mensagem. Entrega à irmã, a mãe do garoto, do Arthurzinho. Lembrei do nome também. Entrega a mensagem do Arthurzinho à própria mãe. E ele diz assim, num trecho da mensagem: estou muito bem, estou feliz, embora eu sinta a falta da estrela que me deu a vida. Ele faz referência à mãe como sendo uma estrela. Ela não relata nada ainda. Não diz à irmã do acordo estabelecido. Espera mais um pouco. E aí, esta irmã recebe uma outra. Mas ela fica em dúvida. Será que é realmente mensagens do além? Será que não é algo da minha cabeça? Será que sou médium mesmo? E ela guarda aquela mensagem em um livro na estante e pensa, só depois que eu tiver a confirmação é que eu vou entregá-la à minha irmã. Algum tempo depois elas decidem ir a Uberaba visitar o Chico. E lá chegando, ela chora, né? A mãe chora, e ele diz à irmã que está junto, a médium: minha irmã, você está recebendo tesouros do céu. A segunda mensagem que você recebeu e guardou na estante é tão verdadeira quanto a primeira. Entregue-a à sua irmã. Meus irmãos, como não acreditar? Como ter dúvida sobre a continuidade da vida? Aí está a prova, é uma prova, uma entre milhares. A vida prossegue, a morte não existe. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele nos criou para a vida, Ele nos criou para sermos felizes, para sermos felizes. Sejamos, na medida do possível aqui na terra, sejamos, para a alegria desses nossos entes. Vivamos em paz, tenhamos essa convicção de que tudo passa. Nós passaremos por aqui, mas prosseguiremos. Não teremos fim. Somos imortais. Somos imortais. Deus nos criou para a vida, vida em abundância. E Jesus nos prometeu. Que a doutrina espírita possa nos trazer cada vez mais esclarecimento, segurança, firmeza, discernimento, e trabalhemos no bem, meus irmãos. Trabalhemos no bem, na certeza de que todo bem que fizermos, retornará primeiramente a nós mesmos. É da lei. Há uma frase que eu uso com muita frequência,
que não é minha, claro, é do Emmanuel. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Se o malandro soubesse quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Quer dizer, ser bom é ser bom primeiramente para si mesmo, porque o bem que você faz ao outro é da lei, ele retorna, é lei de ação e reação. Então, se o malandro soubesse disso, ele pensaria assim: eu vou fazer o bem, porque esse bem volta. Ele seria bom até por malandragem, né? Esperando a recompensa. Seria melhor, não seria malandro, né? Porque nós temos que fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, pela alegria de passar o bem ao próximo, levar uma palavra amiga, socorrer a quem precisa, dar um prato de comida a quem tem fome, a palavra amiga àqueles familiares que entregaram um ente querido ao mundo espiritual, a palavra de esperança ao enfermo, tudo ao idoso. Tudo isso nós podemos fazer. Não precisamos ter recurso nenhum, moeda nenhuma, é só o coração aberto na prática do amor ao próximo. Meus irmãos, foi uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez em um centro que me lembra muito bem quando eu iniciei na doutrina espírita, lá em Colônia, que era assim, é ainda simples, né? Mas como nosso irmão Varolo comentou, né? Está engatinhando, né? Está aqui dando os impulsos pela continuidade e vai crescer muito, muito, porque a doutrina espírita, ela se propaga cada vez mais. A doutrina espírita, nós precisamos propagá-la através, acima de tudo, do exemplo. Mas eu me lembro perfeitamente que o nosso centro era até mais humilde, até mais simples ainda do que este. E é o grande valor, é o grande valor realmente, em que as pessoas se unem, né? Um grupo pequeno, mas o Chico dizia que nos grupos pequenos o aconchego é maior. Olha também que maravilha, né? Porque há tempo para as pessoas se abraçarem, e não deixem de fazer isso, meus irmãos, quando chegarem à casa espírita. O abraço fraterno, o olho no olho, o carinho, a presença amiga, isso é muito importante e fará uma grande diferença, acima de tudo, na nossa vida. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.